Saudamos a todos os nossos queridos amigos e irmãos em Cristo Jesus. Aqui estamos para mais um estudo da lição da Escola Sabatina de número 11. Antes de iniciarmos o estudo, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, buscando a Tua graça, a Tua bênção, a Tua presença através do Espírito Santo comigo e com os meus irmãos. Que ao abrirmos a Tua palavra, mais uma vez o Senhor nos dê mentes abertas, iluminadas pelo Espírito Santo, para entendermos as lições que o Senhor tem para nós no dia de hoje. É em nome de Jesus que pedimos. Amém. A lição número 11... prisão de Paulo em Jerusalém. O verso áureo: na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: coragem, pois do modo por que deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, assim importa que também o faças em Roma. Atos 23, verso 11. Paulo tinha muito desejo de ir até Roma. E Deus preparou o caminho para Paulo ir para Roma, mas não do jeito que ele sonhou. Para Roma, Paulo iria testemunhar de Jesus, mas como um prisioneiro. Queridos, Deus não revela todas as coisas de uma só vez. A revelação de Deus ela é progressiva. Herodes o Grande construíram uma parte externa no templo de Jerusalém, chamado de Pátio dos Gentios. Os gentios podiam visitar o pátio externo ou prestar culto nele, mas não no pátio interno. Avisos em grego e em latim advertiam os gentios de que eles não deviam entrar no pátio interno. As autoridades judaicas tinham poder para condenar à morte qualquer gentio que penetrasse na área interditada. A cidadania romana não facilitava o acesso. Embora Paulo não houvesse introduzido a Trófimo, o Efésio, no pátio interno, ele não fez isso, mas havia suspeita de que ele tivesse feito. Essa falsa acusação foi usada para instigar o povo contra Paulo. Cesareia, onde Paulo ficou preso por 2 anos, ostentava um suntuoso templo a Augusto César. Do ano 6 depois de Cristo em diante, Cesareia se tornou o centro do governo romano na Judéia. O nome de Pôncio Pilatos aparece numa inscrição no templo de Cesareia, encontrada por escavações no ano de 1961. Jerusalém era uma cidade difícil de ser administrada. Por volta do ano 44 depois de Cristo em diante, os zelotes assumiram a liderança do crescente movimento de independência do país. Eles mantinham uma crença baseada num oráculo antigo de que o domínio mundial passaria dos romanos para os judeus por volta desse tempo. Os governos romanos mantinham os olhos abertos para possíveis insurreições. Tarso, a cidade natal de Paulo, apareceu na história antiga cerca de 2000 anos antes de Cristo. Os fenícios destruíram Tarso aproximadamente em 1200 antes de Cristo. Mais tarde, porém, os gregos reconstruíram Tarso como centro comercial. Roma tornou Tarso a capital da província da Cilícia em 67 a.C. Era uma cidade favorecida por Roma, que lhe conferiu várias honras. Como disse Paulo, Tarso não era uma cidade insignificante, conforme diz em Atos capítulo 21 e o verso 39. Na parte de domingo, encontrando os líderes de Jerusalém. A palavra de Deus declara em Atos capítulo 21, verso 17 em diante: e logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago e todos os anciãos vieram ali. Paulo chegou a Jerusalém e foi muito bem recebido pelos líderes da igreja cristã em Jerusalém. No livro Atos dos Apóstolos, na página 399, nós lemos: nesta ocasião, Paulo e seus companheiros formalmente apresentaram aos dirigentes da igreja em Jerusalém as ofertas, as contribuições, as doações feitas pelos gentios para os irmãos de Jerusalém. Queridos, Paulo tinha um profundo desejo de que estas coletas oferecidas pelos irmãos cristãos gentios para os cristãos de Jerusalém viesse reconciliar as duas igrejas, as duas facções, gentios e judeus. Essas ofertas traduziam a lealdade dos cristãos gentios para com a obra de Deus organizada em todo o mundo.
Depois de Paulo ter entregue as doações, ele começou a contar das bênçãos, dos milagres, da forma como Deus abençoou o ministério dele e dos seus companheiros junto aos gentios. Ele disse aqui no verso 19: e havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor. Então, queridos, os líderes e cristãos de Jerusalém ficaram muito felizes pelo progresso da obra de Deus entre os gentios e também pelas ofertas que foram trazidas. Porém, queridos, já no verso 20 nós sentimos que existia um clima um pouco estranho. O verso 20 diz: bem vês, irmãos, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zeladores da lei. Já puxaram o assunto para a lei. E o verso 21, e já acerca de ti foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Já começaram a disseminar aqui aquilo que não era verdade a respeito de Paulo. Aqui no livro Atos dos Apóstolos, na página 401, nós lemos: havia entre os presentes a essa reunião alguns que haviam criticado severamente os métodos de trabalho seguidos pelo apóstolo Paulo, sobre quem repousava o principal encargo de levar o evangelho para os gentios. Posteriormente ao concílio de Jerusalém, relatado em Atos capítulo 15, quando se tornou claro de que os conversos entre os gentios estavam aumentando, crescendo rapidamente, houve alguns poucos dentre os irmãos dirigentes em Jerusalém que começaram a acariciar os seus anteriores preconceitos contra os métodos de evangelismo de Paulo. Esses preconceitos que foram eliminados no concílio de Jerusalém, em Atos capítulo 15, eles voltaram a ser acariciados por muitos dos líderes e cristãos de Jerusalém, que tentaram agora obstruir o trabalho de Paulo entre os gentios. Esses homens haviam perdido de vista o fato de que Deus, Jesus Cristo, é o mestre do seu povo, que cada obreiro, em sua causa, deve alcançar uma experiência pessoal em seguir o divino líder, e não em buscar dos homens guia diretamente, que seus obreiros devem ser talhados e moldados, não segundo as ideias dos homens, mas segundo a semelhança divina. Paulo entendeu este conceito, buscando diretamente de Deus a orientação divina. Esta viagem de Paulo a Jerusalém, no final da sua terceira viagem, foi uma época áurea, uma oportunidade ímpar para que todos os irmãos dirigentes francamente confessassem que Deus operara por meio de Paulo e que haviam, por vezes, eles de Jerusalém, errado, permitindo que os boatos dos inimigos despertassem neles inveja e preconceitos. Mas em vez deles se unirem num esforço a fim de fazer justiça àquele que for ofendido, que era Paulo, deram para Paulo um conselho que revelava que estavam nutrindo ainda a ideia de que Paulo devesse ser em grande parte responsabilizado pelos preconceitos existentes. Os cristãos e líderes de Jerusalém, eles não se puseram ao lado de Paulo para defendê-lo das acusações, esforçando-se para mostrar aos descontentes líderes que eles estavam errados e que as acusações contra Paulo eram falsas. Queridos, conforme lemos aqui em Atos capítulo 21, verso 23, faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 varões que fizeram um voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles e faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Queridos, isto não era verdade. Infelizmente, esse não foi um bom conselho. No livro Atos dos Apóstolos, nós lemos aqui na página 404, diz assim: o Espírito de Deus não ratificou esta instrução, foi ela fruto da covardia. Nem sempre os conselhos são bons. Este foi um conselho dado em função do medo. Nós não deveríamos tomar atitudes por causa do medo. Nós não deveríamos fazer decisões por causa do medo.
Este episódio, relatado aqui em Atos, capítulo 21, verso 17 em diante, mostra, queridos, que não existe infalibilidade da igreja. Nós, como igreja, podemos errar. Nós, como líderes, poderemos errar. Poderemos dar conselhos que não foi um conselho orientado pelo Espírito Santo, como aconteceu no caso de Paulo. Não existe infalibilidade papal, não existe infalibilidade da igreja, seja esta igreja qualquer que seja. Todos nós, como líderes, poderemos também errar, como Tiago errou. Só existe um infalível, e este infalível é Deus. O que nós podemos aprender deste incidente que ocorreu com Paulo? Deixe que a sua vida seja dirigida pelo Espírito Santo. Consulte Deus e o Espírito Santo vai impressionar a sua mente com a resposta divina para fazer isto ou fazer aquilo. Ouvirás por detrás de ti uma voz a dizer: este é o caminho. Não se desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Este é o caminho. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo mostra, mas você e eu precisamos estar abertos para o Espírito Santo, sermos dependentes de Deus. Na parte de segunda-feira, tumulto no templo. Abra sua Bíblia e vamos ler Atos capítulo 21 e os versos 27 a 36. Atos capítulo 21, versos 27 em diante. E quando os 7 dias estavam quase a terminar, os judeus da Ásia, vendo-o no templo, alvoroçaram todo o povo e lançaram mão nele. Verso 28, clamando: varões israelitas, acudi, este é o homem que por todas as partes ensina a todos contra o povo e contra a lei e contra este lugar. E demais disto introduziu também no templo os gregos e profanou este santo lugar. A multidão não raciocina, a multidão não é guiada pela razão. Eles alvoroçaram a multidão que lançaram mão de Paulo. Pensaram que Paulo tinha introduzido no templo a Trófimo, um efésio, mas isto não era verdade. E o verso 30 diz: e alvoroçou-se toda a cidade, e houve grande concurso do povo, e pegando de Paulo, o arrastaram para fora do templo, e logo as portas se fecharam. E procurando eles matá-lo, chegou ao tribuno da corte o aviso de que Jerusalém estava toda em confusão. Nesta confusão, queridos, tinham judeus não convertidos ao cristianismo e tinham judeus convertidos ao cristianismo. Todos eles, em confusão, lançaram mão de Paulo. Todos eles tentavam matar Paulo. Queridos, não combina, o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não combina com a violência. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo não combina e não se harmoniza com matar e com perseguir. E o verso 32, o qual, tomando consigo logo soldados e centuriões, correu para eles, e quando viram o tribuno e os soldados, cessaram de ferir a Paulo. Queridos, aqui nós temos cristãos, aqui nós temos judeus e aqui nós temos romanos que eram pagãos. E os romanos pagãos tiraram Paulo das mãos dos cristãos e dos judeus que queriam matar Paulo. Queridos, não deveria ser o contrário? Mas tanto no julgamento de Cristo, como também no julgamento de Paulo, nós vemos que os romanos estavam tentando salvar Cristo. Pilatos dizia: não vejo neste homem crime algum. Mas aqui também os tribunos e os soldados romanos estavam tentando proteger Paulo, quando na realidade o povo de Deus, entre aspas, e os cristãos, eles estavam tentando matar Paulo. Queridos, é fácil nós percebermos que, em nome da religião, Satanás toma conta da mente das pessoas, torna as pessoas encolerizadas, torna as pessoas violentas. Em nome da religião ocorrem as maiores chacinas. Lembre-se que os 50 milhões de mártires durante a Idade Média ocorreu em nome da religião. E agora o verso 33. Então, aproximando-se o tribuno, o prendeu e o mandou atar com 2 cadeias e lhe perguntou quem era e o que tinha feito. Isto é racional. Você conversa com a pessoa, você pergunta: quem é você? O que você fez? Isto é racional. No verso 34, e na multidão uns clamavam de uma maneira, outros de outra, mas como nada podia saber ao certo, por causa do alvoroço, mandou conduzi-lo para a fortaleza. E sucedeu que, chegando às escadas, os soldados tiveram de lhe pegar por causa da violência da multidão, porque a multidão do povo o seguia clamando: mata-o, mata-o. Isso me impressiona muito, queridos. Por que pessoas que dizem adorar a Deus,
Por que pessoas cristãs que diziam crer em Jesus como Salvador queriam matar, queriam violência? O que é que nós podemos aprender com esta história hoje? Como nós deveremos tratar aqueles que diferem de nós no pensamento, na crença, na religião? Que tipo de atitude nós deveríamos ter com as pessoas que são de outras igrejas, que pensam diferentemente de nós? Como nós deveremos agir? E o verso 37 diz: e quando iam a introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? E ele disse: sabes o grego? Naquele tempo, as pessoas cultas, estudadas, educadas, elas sabiam falar o grego. O clamor daquela multidão: mata-o, mata-o, em Atos 21, 36, ecoou o clamor contra Jesus Cristo, pois a multidão dizia: crucifica-o, crucifica-o. Haviam passado 27 anos desde a morte de Jesus Cristo, mas o preconceito e a paixão continuavam a agitar as multidões em Jerusalém. Em seu furor, a turba exigiu a morte de Jesus. Paulo escapou, mas o seu escape apenas constituiu uma suspensão temporária do que ele teria de enfrentar mais tarde na cidade de Roma. Na parte de terça-feira, diante da multidão, vamos ler agora Atos capítulo 22 e os versos 1 em diante. Varões e irmãos e pais, ouvi agora a minha defesa perante vós. E quando ouviram falar-lhes em língua hebraica, maior silêncio guardaram. E disse: quanto a mim, sou varão judeu, nascido em Tarso da Cilícia, e nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais, zelador de Deus, como todos vós hoje sois. E persegui este caminho até a morte, prendendo e metendo em prisões tanto varões como mulheres, como também o sumo sacerdote me é testemunha, e todo o conselho dos anciãos, e recebendo destes cartas para os irmãos, fui a Damasco para trazer maniatados para Jerusalém aqueles que ali estivessem, a fim de que fossem castigados. Ora, aconteceu que indo eu já de caminho, e chegando perto de Damasco, quase ao meio-dia, de repente me rodeou uma grande luz do céu, e caí por terra, e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: quem é, Senhor? E disse-me: eu sou Jesus Nazareno, a quem tu persegues. E os que estavam comigo viram, em verdade, a luz, e se atemorizaram muito, mas não ouviram a voz daquele que falava comigo. Então disse eu: Senhor, que farei? E o Senhor disse-me: levanta-te e vai a Damasco, e ali se te dirá tudo o que te é ordenado fazer. E como eu não via, por causa do esplendor daquela luz, fui levado pela mão dos que estavam comigo e cheguei a Damasco. E um certo Ananias, varão piedoso conforme a lei, que tinha bom testemunho de todos os judeus que ali moravam, vindo ter comigo e apresentando-se, me disse-me: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquela mesma hora ouvi. E ele disse: o Deus de nossos pais de antemão te designou para que conheças a sua vontade e vejas aquele justo e ouças a voz da sua boca. Porque hás de ser sua testemunha para com todos os homens do que tens visto e ouvido. Esta é a segunda narrativa que Paulo faz no livro de Atos da sua conversão. A conversão de Paulo foi algo muito impactante. Impressionou profundamente Paulo a forma como ele se converteu, a forma como ele conheceu Jesus. E ele não se cansava de contar e recontar a forma como a graça de Deus chegou até ele. Queridos, o dia da nossa conversão, pode ser que você não saiba dizer exatamente o momento em que você se converteu. Aqueles que já nasceram na igreja, como o meu caso, muitas vezes já nascemos na igreja, já somos instruídos no caminho do Senhor desde a nossa infância e não podemos dizer ao certo o dia exato, o momento certo, a ocasião exata em que nos convertemos a Jesus Cristo. Mas isto não quer dizer que nunca nos convertemos. A conversão ocorre na vida de muitos ao longo dos anos. Mas existem casos marcantes de conversões, como o caso de Paulo. E o verso 16 diz: e agora, por que te detens? Levanta-te e batiza-te, e lava os teus pecados, invocando o nome do Senhor.
E o verso 17, e aconteceu que, tornando eu para Jerusalém, quando orava no templo, fui arrebatado para fora de mim. Queridos, entre o verso 16 e o verso 17, existe um espaço de pelo menos 3 anos na vida de Paulo. Primeiro, até o verso 16, ele está relatando quando ele se converteu e foi batizado. E o verso 17 está falando da primeira visita que ele fez a Jerusalém depois de convertido a Jesus. Isto foi 3 anos depois. Logo depois que Paulo se converteu em Damasco, ele se colocou a pregar em Damasco. Porém, houve a oposição de alguns judeus e ele partiu de Damasco e foi para as regiões da Arábia, conforme ele diz em Gálatas capítulo 1 e o verso 17. Na solidão do deserto da Arábia, Paulo permitiu que Deus arrancasse do seu coração aquelas antigas tradições, aqueles antigos preconceitos que ele tanto tinha valorizado antes de conhecer Jesus. Nestes 3 anos que ele passou no deserto, ele buscou a orientação de Deus de todo o coração, não descansando até que tivesse a certeza de que o seu arrependimento fora aceito e os seus pecados estavam perdoados. Do deserto, Paulo voltou para a cidade de Damasco, pregando fervorosamente sobre o nome de Jesus, até que ele foi obrigado a partir porque os judeus estavam procurando tirar-lhe a vida, conforme diz em Atos capítulo 9, verso 23. Com a sua visita a Jerusalém, depois da sua conversão, terminara então aquele intervalo de 3 anos que existe aqui entre os versos 16 e o verso 17 de Atos capítulo 22. Naquela primeira viagem de Paulo a Jerusalém, ele foi ali para contar aos seus amigos e conhecidos que encontrara o verdadeiro Messias, o Cristo, o Salvador. Estava certo de que estes mestres em Israel, com os quais ele estivera tão bem familiarizado, eram tão sinceros e honestos como ele o era. E foi nesta ocasião da primeira visita de Paulo a Jerusalém, depois da sua conversão, quando ele estava orando no templo, que ele teve uma visão. E nesta visão, Jesus Cristo recomendou que ele saísse apressadamente de Jerusalém, porque os judeus tinham planejado matá-lo. E o verso 18, e vi aquele que me dizia, dá-te pressa, e sai apressadamente de Jerusalém, porque não receberão o teu testemunho acerca de mim. E eu disse, Senhor, eles bem sabem que eu lançava na prisão e açoitava nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente e consentia na sua morte e guardava os vestidos dos que o matavam. E disse-me, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe. A multidão que estava calmamente ouvindo o discurso de Paulo, ouviu até aqui. Quando ele falou, vai, porque hei de enviar-te aos gentios de longe, quando eles ouviram a ordem de que ele deveria pregar aos gentios, eles então se alvoroçaram. A multidão voltou a fazer barulho. E o verso 22 diz, e ouviram-no até esta palavra, e levantaram a voz dizendo, tira da terra tal homem, porque não convém que viva. A conclusão de que Jerusalém deixara de ser o centro da sua religião e que o remoto e impuro mundo dos gentios tinha mais valor do que Israel e o templo, isto enfureceu a multidão e eles gritaram, tira tal homem da terra, porque não convém que ele viva. Infelizmente, queridos, aquele povo não estava percebendo a transição do velho concerto para o novo concerto. Infelizmente, eles não entenderam que o santuário da terra deixou de ter valor. Quando Cristo morreu na cruz e o véu rasgou de cima a embaixo, deixou de ter valor o santuário da terra e Cristo subiu ao céu para inaugurar o santuário do céu. E agora o evangelho deveria ser pregado para os gentios. Aquilo que os judeus não fizeram, evangelizando os gentios, agora a igreja cristã deveria fazer, evangelizando os gentios. Por isso Deus converteu o apóstolo dos gentios, Paulo, mas eles não entenderam. Eles continuavam ainda com a mente fechada, pensando em Jerusalém, pensando no templo de Jerusalém como povo escolhido. Eles não entendiam que o Israel de Deus agora era o Israel espiritual, envolvendo tanto judeus como gentios, todos os que são salvos pela graça e pelo sangue de nosso Senhor Jesus. Na parte de quarta-feira, perante o Sinédrio,
Quando o comandante romano percebeu que Paulo não oferecia nenhuma ameaça para o Império Romano e que a questão envolvia disputas internas dos judeus, ele permitiu que o Sinédrio assumisse o caso de Paulo. Vamos abrir a Bíblia em Atos capítulo 23, vamos ler o verso 1 até o verso 5. E pondo Paulo os olhos no conselho, disse: varões e irmãos, até ao dia de hoje tenho andado diante de Deus com toda boa consciência. Quando Paulo falou, eu tenho uma boa consciência, o que aconteceu? Verso 2, mas o sumo sacerdote Ananias mandou aos que estavam junto dele que o ferissem na boca. Queridos, por que um pastor, por que um sacerdote mandaria bater na boca de uma outra pessoa? Por que um líder religioso mandaria matar outra pessoa? Claramente nós vemos que o Espírito Santo não estava liderando a vida deste sacerdote, deste povo. Queridos, quando o Espírito Santo lidera a sua vida, você é amável, você é bondoso, você é tolerante com as pessoas. Você se espelha em Jesus Cristo, que diz: amai vossos inimigos, orai pelos que vos perseguem. Quantos de nós poderíamos dizer como Paulo: eu tenho uma boa consciência? O que é uma boa consciência? Uma boa consciência é uma consciência que funciona como sendo a voz de Deus falando para você. Na Inspiração Juvenil de 1987, nós lemos na página 354, a consciência é algo estranho. Você não sente o cheiro, nem o gosto, mas pode ouvi-la. E todas as pessoas a têm. Isaías chama a consciência de uma voz por detrás de ti, dizendo: este é o caminho. Elias chamou a consciência de um cício tranquilo e suave. Um velho índio que se converteu ao cristianismo chama a consciência de uma coisa de três pontas, que o cutucava quando ele fazia algo errado. Agradeçamos a Deus, queridos, todos os dias, porque existe a consciência e o Espírito Santo fala através da consciência. Certa vez, quando os bondes ainda eram puxados a cavalo, um juvenil pegou uma carona sem pagar a sua passagem. Aquela vozinha na sua consciência continuava dizendo que o que ele fez não estava correto. Mas a voz era tão fraquinha que ele tentou esquecê-la, mas não conseguia. Passaram-se 45 anos e então ele mandou 20 centavos em selos para a companhia e finalmente encontrou a paz. Numa outra ocasião, uma senhora levou 2 toalhas de um hotel onde ela estivera hospedada. A voz insistiu durante 20 anos com ela para que ela consertasse as coisas. Finalmente, ela enviou uma nota de $1 para o hotel e então conseguiu dormir em paz outra vez. Mas existe também a história de uma menina que colou numa prova de álgebra. Ela passou no teste, mas ela não estava feliz. Acerte as coisas, vá e confesse, dizia aquela vozinha na consciência, mas ela estava por demais envergonhada. Ela cresceu e atravessou o oceano em direção à África, mas não conseguia se livrar daquela vozinha que dizia: conserte as coisas. Um dia ela não aguentou mais e assim escreveu uma carta para o seu professor. A carta dizia: faz 25 anos eu colei numa prova de álgebra. Tenho me sentido perturbada desde então. Decidi que minha paz de consciência vale mais que meu orgulho e, portanto, estou confessando o meu erro. Por favor, me perdoe. Certa vez, um menino de 13 anos roubou uma melancia. Depois de adulto, ele se converteu e a voz da consciência passou a persegui-lo. O homem de quem ele tinha roubado a melancia já tinha morrido. Por isso, ele escreveu uma carta para a filha deste homem. E a carta dizia: estou a caminho do céu e tenho me defrontado constantemente com aquela melancia. Ela cresceu a tal ponto que não me deixa mais passagem. Por favor, me perdoe e esqueça. Quanto mais dermos ouvidos à consciência, quanto mais obedecermos, tanto mais perto de Deus ela nos trará, pois é a voz do Espírito Santo. Porém, se nos rebelarmos e recusarmos obedecer-lhe, sua voz se tornará cada vez mais fraca, até ao ponto que não conseguiremos mais ouvi-la. Pois Deus disse: o meu Espírito não agirá para sempre no homem.
E quando por deliberada desobediência e insistência no pecado, finalmente aquela voz cessa de nos falar, então cometemos o pecado. Aquele pecado tão temido chamado o pecado contra o Espírito Santo. Sendo que não existe outra voz a nos chamar ao arrependimento, este é o pecado que não pode ser perdoado. Como está a sua consciência? Será que nós poderíamos dizer, como Paulo, que nós temos uma boa consciência para com Deus? E agora eu o convido novamente para ler comigo Atos capítulo 23. Atos capítulo 23 e o verso 3. Então Paulo lhe disse: Deus te ferirá a parede branqueada. Tu estás aqui assentado para julgar-me conforme a lei, e contra a lei me mandas ferir? No comentário que Ellen White faz sobre Atos capítulo 23 e o verso 3, onde Paulo disse: Deus te ferirá a parede branqueada, ela diz assim: o juízo proferido pelo apóstolo Paulo se cumpriu terrivelmente quando o iníquo e hipócrita sumo sacerdote Ananias foi morto por assassinos na guerra judaica. Isso está no Comentário Bíblico Adventista, volume 6, página 1065. A igreja primitiva talvez tenha encarado a morte violenta do sumo sacerdote Ananias como um cumprimento direto da profecia de Paulo. E agora, queridos, vamos ler Atos capítulo 23 e o verso 6 em diante. E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. E havendo dito isto, houve dissensão entre os fariseus e saduceus, e a multidão se dividiu, porque os saduceus dizem que não há ressurreição, nem anjo, nem espírito, mas os fariseus reconhecem uma e a outra coisa. O sinédrio era composto por saduceus e fariseus. A maioria do sinédrio pertencia aos saduceus, inclusive o sumo sacerdote. Os saduceus eram uma classe mais rica, aristocrata, e aquela que se ocupava mais com a política do que com a religião. Os saduceus não criam na vida eterna, não criam no céu, eles eram materialistas, não criam em anjos e nem em demônios. Ou seja, eles não criam nisto que nós cremos e que a Bíblia ensina, que existe Satanás, existem os anjos maus, os demônios. Eles não criam nisso. Queridos, os saduceus, eles não criam naquilo que a palavra de Deus declara. Não criam na ressurreição, por isso também não podiam crer na ressurreição de Jesus Cristo e na ressurreição de todos os salvos que uma vez morreram em Cristo Jesus e que serão ressuscitados e serão arrebatados juntamente com os vivos, transformados, arrebatados para o céu. Eles não criam em nada disso. Veja na mão de quem o povo de Israel estava entregue. Os próprios líderes, sacerdotes e sumo sacerdote eram saduceus e eles não criam na palavra de Deus, não criam nas coisas espirituais. Eles estavam mais compromissados com Roma do que com Deus. Eram mais dependentes da aprovação de Roma do que da aprovação de Deus. Por outro lado, os fariseus acreditavam em tudo isso que os saduceus não acreditavam. Os fariseus, eles acreditavam que Deus, na plenitude dos tempos, enviaria o Salvador, o Messias. A maioria dos fariseus não sentia necessidade de um Salvador. A maioria dos fariseus pode ser muito bem exemplificada através daquela história que Jesus contou do fariseu e do publicano no templo, os dois orando. Parece que muitos destes fariseus pensavam que Deus estava em dívida para com eles porque eles eram meticulosos, eles eram legalistas, eles eram cheios de obras, cheios de observâncias. Observância de 10.000 definições e decisões legais que agora se acham contidas na jurisprudência religiosa judaica. Paulo tinha sido fariseu e quando ele falou na ressurreição, quando ele falou que cria na ressurreição de Jesus Cristo, criou-se um alvoroço entre saduceus e fariseus. Naquela confusão que se seguiu, os saduceus esforçavam-se ardorosamente para se apoderar do apóstolo Paulo e matá-lo, enquanto que os fariseus estavam agora tentando proteger e salvar Paulo. É assim que Atos 23, verso 9 diz: E originou-se um grande clamor, e levantando-se os escribas da parte dos fariseus, contendiam, dizendo: Nenhum mal achamos neste homem, e se algum espírito ou anjo lhe falou, não resistamos a Deus.
E no verso 11 diz: E na noite seguinte, apresentando-se-lhe o Senhor, disse Paulo: Tem ânimo, porque como de mim testificaste em Jerusalém, assim importa que testifiques também em Roma. Deus apareceu a Paulo, confortou o coração de Paulo na prisão, dizendo: você vai testificar de mim na cidade de Roma. Queridos, isto mostrou para Paulo que Deus tinha um plano. Ele não ia morrer ali em Jerusalém, ele ia ser conduzido a Roma e ele seria testemunha de Jesus na cidade de Roma. Tanto Paulo almejou ir para Roma, só que agora ele iria como um prisioneiro. Queridos, Deus não revela todas as coisas de uma só vez. Deus vai revelando aos pouquinhos aquilo que vai acontecer na sua vida. Deus vai nos dando força e coragem para suportarmos as lutas e as dificuldades de cada dia. Por isso Jesus disse: basta cada dia o seu próprio mal. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. Devemos viver um dia de cada vez. O Espírito Santo é derramado sobre você, capacitando a viver o dia de hoje em comunhão com Jesus Cristo, a enfrentar as lutas no dia de hoje. O dia de amanhã pertence a Deus. Deus foi revelando para Paulo pouco a pouco os planos para a vida dele. E agora, finalmente, Deus disse: você vai para Roma. Mas também não disse para Paulo o que aconteceria com ele na cidade de Roma. Deus foi revelando aos pouquinhos. Queridos, é assim que Deus faz com você. Se você e eu estivermos abertos para a voz do Espírito Santo, Ele vai nos revelando cada dia tudo o que devemos fazer. Ele vai nos dando graça e o poder do Espírito Santo para vivermos uma vida santa, uma vida piedosa, uma vida em obediência, uma vida de submissão a Ele cada dia. Na parte de quinta-feira, transferência para Cesareia. Irritados pelo fato de que eles ainda não tinham conseguido se libertar de Paulo através dos meios legais, agora 40 homens judeus, extremistas, eles fizeram um voto a Deus de que não deveriam comer e nem beber. Eles votaram um jejum até que conseguissem matar Paulo. Povo de Deus, jejuando para poder matar alguém? Atos capítulo 23, versos 12 em diante. Atos capítulo 23 e os versos 12 em diante. E quando já era dia, alguns dos judeus fizeram uma conspiração e juraram, dizendo que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem a Paulo. Eu não entendia aquilo que está lá em Isaías capítulo 58, verso 4. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo 58 e o verso 4. Eu não entendia este verso até que Deus me ajudou a entender através da lição desta semana. Através da lição desta semana, nós entendemos Isaías capítulo 58 e o verso 4. Vamos ler? Isaías 58, verso 4. Eis que para contendas e debates jejuais. Você pode pensar em jejum que é feito com o propósito de contendas, um jejum que é feito tendo como propósito debate, um jejum feito com o propósito de matar alguém, tirar a vida de alguém. Por isso, queridos, aqui em Isaías 58, 4 diz: eis que para contendas e debates jejuais. Queridos, geralmente os jejuns têm um propósito santo, sagrado. Mas destes 40 homens mencionados aqui em Atos capítulo 23, verso 12, eles votaram um jejum para poder matar Paulo. E o verso 13 diz: e eram mais de 40 os que fizeram esta conjuração. E estes foram ter com os principais dos sacerdotes e anciãos e disseram: conjuramo-nos sob pena de maldição a nada provarmos até que matemos a Paulo. Os líderes da nação, em vez de falarem: não, vocês estão errados, nós não podemos fazer jejum para matar alguém. Mas, queridos, os líderes da nação, os religiosos, concordaram com os 40 homens que juraram matar Paulo. Veja a situação em que estava a liderança religiosa dos judeus em Jerusalém. E o verso 15 diz: agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa dos seus negócios, e antes que chegue, estaremos prontos para o matar. E agora aqui no verso 16 faz menção do único parente do apóstolo Paulo. Nós não conhecemos quase nada da família ou dos parentes de Paulo, mas aqui a Bíblia menciona
um sobrinho de Paulo. No verso 16, e o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. Paulo tinha uma irmã. Provavelmente esta irmã e Paulo cresceram em Jerusalém. E a irmã de Paulo tinha um filho. E ele costumava ir até a prisão conversar com Paulo. Naquele tempo, o costume era de que parentes e amigos deveriam levar comida para os presos. Talvez seja esta a razão porque o sobrinho de Paulo tinha acesso direto a ele na prisão. E o verso 17 diz: e Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa para lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxeste este mancebo, que tem alguma coisa para te dizer. E o tribuno, tomando-o pela mão e pondo-o à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E ele disse: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho, como que tendo de inquirir dele mais alguma coisa ao certo. Mas tu não os creias, porque mais de 40 homens dentre eles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram, sob pena de maldição, a não comerem nem beberem até que o tenham morto, e já estão apercebidos esperando de ti promessa. De maneira providencial, o sobrinho de Paulo ouviu sobre a conspiração contra Paulo e correu para ajudá-lo. Foi nessas circunstâncias que Cláudio Lísias escreveu uma carta para Félix, decidindo mandar Paulo de Jerusalém para Cesareia. É assim que Atos capítulo 23 e o verso 26 diz: Cláudio Lísias a Félix, potentíssimo presidente, saúde. A carta de Cláudio apresentava o caso de Paulo de forma justa. Além disso, mostrava que Paulo, como cidadão romano, tinha sido beneficiado por causa da sua cidadania romana. A lei romana protegia plenamente os seus cidadãos, que tinham o direito, por exemplo, a um julgamento legal, no qual pudessem comparecer perante o tribunal e se defender. E também o direito de recorrer ao imperador no caso de um julgamento injusto. Queridos, no livro Atos dos Apóstolos, na página 417, Deus diz: a negligência em apreciar e aproveitar as provisões da divina graça tem privado a igreja de muitas bênçãos. Quantas vezes teria o Senhor prolongado a obra de um fiel ministro, tivessem seus labores sido apreciados? O ministério de Paulo poderia ter sido prolongado se a igreja tivesse entendido a missão de Paulo dada por Deus para evangelizar os gentios. Mas, se a igreja permite ao inimigo das almas perverter o entendimento, de maneira que representam e interpretam mal as palavras e atos do servo de Cristo, se permitem opor-se-lhe e estorvar a utilidade própria, o Senhor às vezes remove deles a bênção que ele deu. Paulo era uma bênção para a igreja, mas ele foi removido antes do tempo, porque a igreja não estava apreciando o ministério de Paulo. Satanás está constantemente operando por meio de seus agentes para descoroçoar e destruir aqueles a quem Deus tem escolhido para realizar uma grande e boa obra. Podem eles estar prontos para sacrificar mesmo a própria vida para o avançamento da causa de Cristo. Não obstante, o grande enganador sugerirá a seus irmãos dúvidas referentes a eles, que, se mantidas, minarão a confiança em sua integridade de caráter, impedindo assim sua utilidade. Queridos, isto aqui é muito sério. Aqui a serva de Deus está dizendo que Satanás muitas vezes tem sucesso em impedir a obra de Deus. Muitas vezes ele alcança êxito em acarretar sobre eles, por intermédio de seus próprios irmãos, tal tristeza de coração que Deus graciosamente se interpõe para dar repouso a seus perseguidos servos. Depois que as mãos estão dobradas sobre o peito, que já não vibra, quando a voz de advertência e encorajamento está em silêncio, então os obstinados podem ser despertados para ver e apreciar a bênção que eles repeliram. Sua morte pode realizar o que sua vida não conseguiu fazer. Queridos, sejamos abertos à voz do Espírito Santo. Estejamos atentos ao que o Espírito Santo tem para você e para mim e para a missão que Ele tem nos dado para preparar um povo para a volta de Jesus.
No passado e no presente, Deus tem servos que estão levantando a bandeira ensanguentada de Emanuel. Servos que, aqui e ali, tombam no campo de batalha. Mas a batalha não termina. Quando um soldado de Jesus como Paulo tomba no campo de batalha, outros se levantam para empunhar a bandeira ensanguentada de Emanuel e levar avante a causa de Deus. Na Inspiração Juvenil de 1987, eu li a história de um jovem chamado Felipe Corcoro. Você já ouviu falar de Felipe Corcoro? Ele nasceu nas Ilhas Filipinas e, na companhia de outros jovens, foi para a Califórnia a fim de fazer fortuna. Ali na Califórnia, ele encontrou a verdade do Evangelho, e este Evangelho se tornou para ele mais precioso do que ouro ou prata. Com a verdade dentro do coração, o intenso desejo de salvar os seus familiares e seus conterrâneos nas Filipinas, ele voltou para o seu próprio povo. E assim, depois de ser adventista por apenas poucos anos, ele partiu de volta para as Filipinas e não demorou muito tempo, e toda a sua família, e seu pai e sua mãe, todos abraçaram a terceira mensagem angélica e uma igreja nova foi construída na sua vila. Então, Felipe se tornou um coportor. E com o coração ardendo de amor e entusiasmo, ele decidiu partir para a parte mais obscura e mais perigosa das Filipinas, a tribo Bontoc, nas montanhas. Alguém advertiu Felipe do perigo que ele estava correndo. Disseram para ele: nós gostaríamos de aconselhá-lo a não passar pela estrada sozinho. É muito perigoso andar desacompanhado aqui. Você sabe? Essa tribo Bontoc são caçadores de cabeça, eles são sedentos de sangue. Felipe sabia do perigo. No dia anterior, ele havia enviado uma carta para a missão contendo 2 pesos como oferta da escola sabatina. Em sua cartinha escrita para a missão, ele disse: isto é tudo o que me sobrou. Eu poderia ter comprado uma passagem de ônibus, mas eu vou andar. Quero que Jesus tenha o dinheiro. É provável que vocês não me vejam outra vez, pois de algum modo sinto que jamais voltarei. Mas por amor a Jesus, estou resolvido a ir. Adeus. Felipe nunca mais voltou desta viagem missionária. Enquanto viajava pela estrada na montanha, ele foi atacado por 4 jovens da tribo Bontoc. Ele foi morto, seu maxilar inferior foi arrancado da sua cabeça como troféu de masculinidade e seu corpo foi lançado nas águas do rio. 2 semanas depois foi encontrado o seu corpo e todos ficaram sabendo da sua morte. Levaram o corpo dele para o Colégio Adventista Filipino. O que você acha que os nossos jovens adventistas no Colégio Filipino fizeram quando souberam da morte de Felipe? 5 jovens se levantaram dizendo: nós iremos no seu lugar. Queridos, quando um soldado de Jesus tomba no campo de batalha, outros 5, 10 e outros se levantam dizendo: nós iremos no seu lugar. Nós estamos empunhando a bandeira ensanguentada de Emanuel. Nós temos a missão de preparar um povo para a volta de Jesus Cristo. Se tombarmos em batalha, outros se levantarão em nosso lugar para continuar empunhando a bandeira de Emanuel, preparando um povo para a volta de Jesus. Queridos, que a vida de Paulo o inspire, que a vida deste jovem Felipe Corcoro o inspire a ser um missionário de Jesus Cristo. Quão grande é o espírito de devoção em seu coração! Deus pode não pedir que você seja preso ou morra por ele, mas ele se agradaria muito de ver você envolvido na missão de preparar um povo para a volta de Jesus. Portanto, meu querido, fique com a graça de Jesus e que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.